Resolver a EP8 de 2020, preparação para a P1 de 2020. Então, esse primeiro exercício pede para examinar essa função g de x nesses intervalos. São 3 intervalos, então temos que analisar como que se comporta em cada um desses intervalos. Isso significa fazer o quê? Se aquela função é crescente, é decrescente, é constante, é isso que está pedindo, ok? Então vamos à primeira parte. G de x é igual a menos x quadrado, se for x menor ou igual a menos 2. Menos x quadrado é uma parábola. É menos x quadrado, então concavidade voltada para baixo. Isso tem que ser essencial para ter uma ideia de fazer o gráfico, certo? Eu fiz o gráfico. É obrigatório fazer o gráfico? Bom, aí acho que depende do professor. Mas é importante fazer o gráfico para saber como que se comporta. Mas dá para fazer sim, fazer o gráfico também. Ok? Então, fazendo o gráfico, esse pedacinho aqui. Ok? Então, para menos 2, quanto que vale g de x? Vale menos 4. Preciso de mais um ponto, certo? Porque eu sei que é uma parábola. Qual é o vértice? O vértice é 0, concorda? O vértice dessa parábola aqui é 0, 0, concorda? Só relembrando, o vértice de uma parábola é igual a menos b sobre 2a, é a coordenada x, e depois substituir. Só que aqui não tenho b, né? Só tenho a. O b é 0, né? É 0. Então, por isso é que o vértice é 0, 0, ok? Mas isso aqui é uma função de segundo grau simples. Só olhando já dá para saber que o vértice é 0, 0, ok? Então o vértice é aqui. Eu falei que com cavidade voltada para baixo, certo? Ou seja, é assim, né? Beleza? Então só pega esse pedacinho. De menos infinito até menos 2. A outra parte é menos 4, constante. De menos 2 até 2. De menos 2 até 2, constante. E a última é menos x menos 2. Isso aqui é uma reta. Só que eu tenho na frente do x um coeficiente negativo. Isso me diz que a declividade é maior do que 90 graus. Certo? Por isso que a tangente é negativa. Ok? Então, em vez de ser uma reta assim, é uma reta assim. Correto? Ok. Preciso de 2 pontos. Pego o extremo, 2, menos 4, 2 menos 4. E qualquer outro. Posso pegar 3, por exemplo, tá? Se for 3, g de x vai ser menos 5, ok? Vai cortar no eixo g de x menos 2, ou seja, se eu prolongasse essa semi-reta, vai cortar aqui, ok? Mas esses detalhes não se preocupem, o que interessa é saber como se comporta, beleza? Nesse pedacinho, uma parábola, nesse pedacinho se comporta de forma crescente. Aumenta o x, aumenta o g de x. Concorda? Se eu fosse analisar essa outra parte da parábola, seria decrescente, né? Então, não é que a parábola com cavidade para baixo se comporta de forma crescente, né? Uma parte se comporta de forma crescente, né? E essa parte se comporta de forma crescente. A cada valor de x maior do que o anterior, o g de x também aumenta. Até aqui, né? Beleza? Ok. Mas para analisar só até aqui. Então, g de x é crescente nesse intervalo de menos infinito até 2. E g de x é constante de menos 2 até 2. Bom, nem precisa analisar nada. E g de x é decrescente de 2 a infinito. Por quê? Se eu aumento o x, aqui 3, o g de x diminui. Aqui era menos 4. Aqui é menor que menos 4. Diminui. Ok? Então eu acho que esse exercício é bem simples. Só para vocês pegarem.
Exercício 2. Dados f de x igual a x quadrado menos 1, g de x igual a 2x, determine cada um desses 4 subitens. Né? F composta de G, F composta de F, G composta de F e G composta de G. Então, F composta de G de x, temos que substituir onde tem x em F pelo valor de G de x. G de x é 2x, né? E F é x quadrado menos 1. Então, em vez de colocar x quadrado, colocamos o valor de G, que é 2x. Então, 2x elevado ao quadrado menos 1. Isso é igual a 4x ao quadrado menos 1. Beleza? Simples. B. F função de F. Então, aqui seria x, né? Mas não colocamos x, colocamos o valor de f. E f é x quadrado menos 1, ao quadrado menos 1. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes x quadrado vezes 1, menos 2x quadrado, mais 1, menos 1. Simplificando, fica somente x quarto, x elevado a 4 menos 2x quadrado. G composta de f. Então, G é 2x. Só que no lugar de x colocamos f. E f vale x quadrado menos 1. Então, é 2 vezes x quadrado menos 1. Isso dá 2x quadrado menos 2. E por último, g composta de g de x. 2x. Não. Ao invés de x, colocamos g de x. G de x vale 2x, então 4x. Beleza? E a questão 5, dada a função real de variável f, definida por f de x igual a x mais 1 dividido por x menos 1, x diferente de 1, né? Porque se fosse 1 seria indeterminado. Então, determine f composta de f e a função inversa de f. Vamos ao primeiro item, f composta de f. Então, f de x é igual a x. No lugar de x, vamos colocar toda a função f. E qual é a função f? X mais 1 dividido por x menos 1. Mais 1, 1. Dividido por x. Não, agora colocamos todo o valor de f de x. X mais 1 dividido por x menos 1. Menos 1. Beleza. E aqui, saber trabalhar com frações, beleza? O que eu fiz? EBMC? Não. Aqui eu fiz de conta que fosse x menos 1 dividido por x menos 1. Para terem o mesmo denominador. Concorda? Então, ficaria lá em cima x mais 1 mais x menos 1 dividido por x menos 1. E aqui embaixo a mesma coisa. Se fosse x menos 1 dividido por x menos 1, ficaria x mais 1 menos, cuidem o sinal, x menos 1 dividido por x menos 1. Ok? Aqui, simplificando, 1 menos 1 dá 0, só vai ficar 2x. 2x dividido por x menos 1. E aqui, esse menos vai tirar o parênteses, vai ficar menos x. X menos x vai dar 0. 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que é 2. Dividido por x menos 1. Beleza? X menos 1 e x menos 1 simplifica, fica 2x dividido por 2, que fica exatamente x. Ou seja, a função f composta de f é igual a apenas x. E agora a função inversa de f. Então, f de x é igual a x mais 1 dividido por x menos 1. Isso aqui é como se fosse y, né? Só que eu vou trocar agora. Vou colocar x aqui. E onde era x, vou colocar o y. E a partir dali, vou colocar em evidência y. E será essa função a inversa de f de x, correto? X vezes y menos 1 é igual a y mais 1, beleza? Ok. X vezes y, xy. X vezes menos 1, menos x. Esse y que está positivo passa para o outro lado com menos y. É igual a 1. Deixei o 1 aí, ok? E aqui, o que eu fiz? Juntei este com este e coloquei em evidência y, porque é isso que eu quero. Quero y em evidência, ok? Então, fator y em evidência, o que ficou? Aqui somente x e aqui somente menos 1, ok? Então,
este termo e este termo é a mesma coisa que y vezes x menos 1. Não podemos esquecer desse termo, que menos x é igual a 1, correto? Então, y multiplicado por x menos 1 é igual a esse 1, e esse menos x passa para o outro lado com mais x. 1 mais x, olha, 1 mais x ou x mais 1 é a mesma coisa, né? Correto? Então, esse termo está multiplicando ao y, passa para o outro lado dividindo. Então, y é igual a x mais 1 dividido por x menos 1. Portanto, a função inversa de f é igual a x mais 1 dividido por x menos 1. Ah, mas é idêntica a f? Sim. Nesse caso concreto, sim. Ok? Então, a função f e a função inversa de f são os mesmos. Ok? Mas nem sempre isso acontece. Nesse caso, é essa a resposta. Ok?